O tema da nossa mensagem hoje está em Isaías 43. Queria que você pegasse a sua Bíblia. Isaías 43. Eu vou ler o versículo 14 para frente. A hora que a gente chegar no versículo 18 e 19, eu quero ler com você em 4 versões, para você entender. Aleluia. Vamos lá? Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Deixa eu ver qual versão que vocês estão lendo. Vou ler a mesma, Almeida, tá? Vou ler a Almeida e depois a gente vai trocando de versão. Vamos lá. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós, eu enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá eu farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com os quais se vangloriava. Enviarei inimigos, próximo, 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Presta atenção. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como uma torcida. Tipo aquela que perdeu, sabe? Tipo, jogou Flamengo e Corinthians. Corinthians ganhou, Flamengo, entendeu? Aquela Corinthians, é isso que aconteceu. Seu inimigo vai estar torcendo de repente. Agora presta atenção que o tema hoje está aqui, ó. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Próximo versículo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora eu quero que volta lá no 18. Eu vou ler nessa versão de novo e depois nós vamos ler em 4 versões para você entender o que Deus está falando. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Agora eu quero ler esse mesmo versículo na versão NVT. Vamos lá? Mesmo versículo, olha só. Vamos? Glória. Vai dar certo. NVT. Nós vamos ler também na NTLH. É porque às vezes dá um tempinho até chegar aqui. Depois nós vamos ler na VFL também. Vai dar certo. Isso. Vocês é forte. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. É o mesmo versículo. Então Deus está falando, não considere as coisas passadas, não se lembre das antigas. Agora Ele está falando, ó, esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Agora olha a versão NTLH. Vamos lá para a versão NTLH agora. Presta atenção, é o mesmo versículo, olha só. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Traz outra. Agora olha na versão VFL, presta atenção. O mesmo versículo. Versão VFL, Deus está falando, olha, eu fiz muita coisa lá atrás, mas agora eu estou mudando o que eu estou fazendo. O mesmo versículo na versão VFL, olha o que diz. Pastor, eu nem sabia que tinha esse tanto de versão. Tem umas 150, hoje eu vou ler só em 4. Vou ler só em 4. Vamos lá? A última, gente. É porque eu sacrifico eles lá. Eu sacrifico eles lá.
VFL, vamos lá? Vai dar certo. Deu? Eu vou ler na minha. Ó. É a última versão só para você entender. NVI. Vai dar certo. Mas essa aí também eu queria ler com vocês, ó. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. O mesmo versículo. Amém? Vamos tentar ler agora na VFL. Vamos ver se vai, se não aparecer. Eu vou ler na minha versão com vocês. É a última. Olha o que diz. Por isso não se lembrem mais do que aconteceu antes e nem pensem mais no passado. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu trouxe uma mensagem no discipulado com esse tema. E eu falei sobre isso, nós falamos, eu trouxe outras versões, eu trouxe aqui algumas versões para você entender o máximo que você puder desse versículo. Se você ler o 16 e o 17, você vai ver que Deus está falando o seguinte. Lá atrás, eu peguei e abri o Mar Vermelho. Eu não sei se você já tinha prestado atenção e estudado. Nessas versões da Bíblia, com todas essas que está na sua mão, você não vai conseguir ver um pouquinho mais do profundo. Você vai ter que ir lá no hebraico para você entender. Mas a Bíblia fala que quando Deus abre o Mar Vermelho, a hora que os israelitas passaram, a Bíblia fala que eles passaram a pés enxutos. Eles passaram e o mar estava seco. Se na hora que Deus abre o mar, só para você entender um pouco ali, se na hora que Deus abre o mar e dá aquela enxugada, qual era a possibilidade, humanamente falando, da água ter enxugado para o lado e não ter ficado nenhuma poça? Não tem jeito. Por isso que a versão no hebraico fala assim, que ao redor deles, embaixo deles, o mar era como de junco. Junco era uma planta, era aquela mesma planta que fez o cestinho que Moisés foi salvo. Nessas versões que nós temos, você não vai conseguir ver. Graças a Deus o Diogo me deu uma Bíblia em hebraico, então a gente vai lá e a gente conhece, a gente olha. O que Deus fez? Só os judeus sabem disso, a não ser que você vá lá estudar. Como é que Deus abriu o mar? Não é igual vocês vêem no filme. Não. Aquela água lá e os golfinhos passando. Eles entendem que quando passou e viu o mar como junco, Deus congelou as águas. Ele abre e congela e faz a água ficar seca. Por isso que eles passam, o mar estava seco e os pés ficaram enxutos. Tá bom? Então isso foi um grande milagre. Aí depois que todo mundo passou, quem está vindo na internet aí semana passada, agora o pessoal da arqueologia, os cientistas foram lá na onde eles disseram que era a passagem que foi aberta do Mar Vermelho. Essa semana saiu aí e foi comprovado 100% de que Deus abriu o mar naquele exato lugar. Os carros dos egípcios estão lá até hoje. 4.000 anos depois, todas as carroças de prata, de ouro e bronze estão exatamente naquele lugar. 19 quilômetros de mar foi aberto. A ciência comprovou o que estava na Bíblia. Querido, já parou para pensar? Deus abriu 19 quilômetros de água para o povo passar a pé enxuto. Ele congelou as águas. Foi o que nós lemos no 16, 17. A torcida do faraó estava lá, vai morrer, vai morrer, vai morrer. De repente, eu vou morrer, eu vou morrer. Morreu todo mundo. Olha o que o texto está falando. Agora Deus está falando, eu fiz coisas tremendas lá atrás. Mas no 18 ele está falando, não fiquem ligados mais ao passado. Não lembre das coisas antigas. Não vivam nem no passado e nem do passado. O seu maior inimigo é a sua última conquista. Porque depois que nós conquistamos, a gente fala, agora fiz 6 meses de academia, tô filé, tô belezinha, agora eu vou entrar no açúcar de novo, porque eu já perdi 20 quilos. É nessa hora, querido, que a coisa desanda. Então você, irmão, agora consegui, eu guardei R$2.000, nunca consegui fazer isso na minha vida. Pega os 2.000 e torra lá na churrascaria Menegon.
Não, não, eu me recuso. Em nome de Jesus. Então olha, querido, a declaração de Deus. Eu sei que eu fiz na vida de muitas pessoas aqui, há um tempo atrás, eu fiz coisas tremendas. Eu já contei isso aqui algumas vezes no culto, eu tenho falado muito a respeito disso. Principalmente você que já está na igreja há 15, 20, 30 anos. Você já viveu tanta coisa de Deus. Noites de unção, noites na presença, arrebatados na adoração, culto que você nem queria ir embora, aquela provisão financeira que vem exatamente na hora que você fala, gente, da onde que veio? Sabe, nossa, eu já provei tanta coisa. E às vezes a gente começa, porque já viveu muito, a gente começa a limitar Deus para os próximos anos. A gente acha que já não dá para viver nada novo e nada diferente. Ah, pastor, quando eu casei, mas foi bom. Pastor, deixa eu te contar uma coisa. Sabe aquele negócio que o casal faz depois que casa? Fazia todinha. E agora? Ah, vez em quando, assim, quando dá, sabe? Uma vez a cada 6 meses, mas dá certo, né? Sabe? E você vai perdendo aquela expectativa do amor no casamento. Aí alguém que está casando agora chega falando naquela alegria, cara, meu casamento tá uma benção. Você fala, não, você vai ver a hora que passar uns 10 anos. Continua assim não. E você começa a esfriar as pessoas falando. Deixa eu te contar uma coisa, querido, o melhor vinho fica para o final. Aquilo que Deus vai fazer de poderoso não é no início, é no fim. É no fim que Ele vai fazer. Só que às vezes chega um momento da nossa vida que a gente acha que Deus já não pode fazer mais, porque a gente já viveu grandes coisas. E Deus está falando, filho, foi demais, foi legal, foi tremendo. Só que Deus está falando, eu preciso que você se esqueça do passado. Mas foi 14 anos a presença de Deus. Foi 20, eu fiz, eu me cansei, eu fui. Cara, eu dei tudo de mim. Então eu te contar, querido, você vai fazer muito mais nos últimos anos do que você já fez nos primeiros. Agora, presta atenção. Com quem Deus vai contar nesse último período, nesse último tempo da igreja sobre a terra? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele já ligou o cronômetro do fim dos tempos. Sabe aquele cronômetro que você aperta aqui e fala, ó, vai lá, 2 minutos para você ir e voltar. Deus já ligou o cronômetro que marca o final dos tempos. Então Ele conta com pessoas que vão ser pessoas que vão fazer exatamente o que Ele precisa. Agora presta atenção, fala para quem está do seu lado assim, você não tem percebido? Pergunta para ele, você não tem percebido? Eu quero ler o versículo 19 com você, de Isaías 43, 19, presta atenção. Vamos lá? O tema hoje é esse. Eu estou fazendo algo novo, percebe? Já comecei. Eu nem li essa versão hoje do já comecei. Senão vamos lá? Isaías 43, 19. Vejam, eu farei uma coisa nova. Cada um vai receber a palavra de Deus para uma área específica da sua vida. Você sabe por quê? Nem todo mundo está na mesma estação. Não fica olhando para a vida do outro, achando que vai acontecer com você a mesma coisa, porque às vezes você não está na mesma estação que o outro. Ah, mas ele está casando. A estação dele é essa. E a sua? Te preparo. Nossa, mas o outro está prosperando. É a sua estação. Será que não é de pagar as dívidas? Então não olhe para o que está acontecendo na vida do outro. Cada um aqui está vivendo uma estação. Por isso que a hora que Deus fala a palavra, Ele fala personalizado para cada um. Amém? Olha só, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Tem um que está esperando no casamento. Ah, Deus, aviva meu casamento, desperta meu marido. Pastor, meu marido me procura, mas você não se perde. Você tem que se perder para te achar. Sabe, Deus, Ele quer trazer algo novo no casamento, nas finanças, na sua vida para a igreja. Você vai querer vir para a igreja de novo. Nossa, domingo, mas por que hoje é segunda? Por que hoje ainda é quarta? Gente, o culto, domingo, ai, eu quero a palavra, eu quero a presença, eu quero cantar com os meus irmãos, eu quero pregar de novo, eu quero voltar a ganhar vidas para Jesus. Deus está falando, o que eu estou fazendo de novo está prestes a acontecer. Só que a hora que continua dizendo, não no 18, 19, só no 19, olha o que Deus está falando, está prestes a acontecer, vocês não percebem?
Até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho. Então como é que Deus fez da primeira vez? Ele foi lá, água molhada, ele abriu um caminho seco. O que ele vai fazer agora? Aonde é o deserto, ele vai abrir agora um caminho molhado. Entendeu? Molhado eu faço seco, mas no deserto é seco, então eu faço um rio no deserto. Ele inverteu. Então, querido, deixa eu te dar uma notícia. Deserto não é lugar para você morar. Ah, estou vivendo um deserto financeiro. Deixa eu te falar, vai passar. Não arma uma barraquinha aí não. É o lugar, querido, onde Deus mais trata você no seu deserto. Não fuja do seu deserto. Não fuja do seu deserto. Todos nós em algum momento vamos passar um deserto. Sempre. Você vai passar isso na fé. Você vai passar na sua caminhada com Deus, financeiro, na saúde. A gente sempre passa um deserto. Mas deixa eu te falar, vai passar. Vai passar. E lá no deserto você vai ter as maiores experiências com Deus que você poderia ter. Por quê? O rio de Deus para esse tempo brota no deserto. Aleluia. Lá você vai aprender a orar. Lá você vai aprender a buscar como você nunca buscou. Lá você vai orar em línguas. Lá você vai ganhar almas para Jesus. Lá você vai olhar para dentro de você, mais para você e menos para o outro. Você vai aprender a tirar a trave que está no seu olho e menos o cisco do olho dos irmãozinhos. O deserto é um lugar para você passar, não é um lugar para você morar. Aleluia. Querido, eu lembro há uns anos atrás eu passei um deserto financeiro. Nossa, se eu pudesse, querido, fazer igual o Jó. Jó nasceu dia 30 de fevereiro, por isso que não tem 30 de fevereiro. Ele falou, Deus, risca do calendário o dia que eu nasci. Deus foi lá e riscou do calendário 30 de fevereiro. Não tem cultura nenhuma. Se eu pudesse riscar um ano da minha vida, eu ia riscar. Querido, eu estava devendo banco, empréstimo, cartão das Casas Bahia, Bradesco, eu estava devendo tudo. Eu estava devendo até bom dia. Nem bom dia eu dava para os outros. Eu estava devendo. Eu não podia nem chamar minha esposa de meu bem que o banco pegava. Falei, se for meu bem, vão levar. E eu falei, pelo amor de Deus, Jesus. E agora, José? Mas passou. Quebrei o cartão das Casas Bahia assim. Joguei fora o cartão do Smart. E falei, agora eu vou aprender o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. E decidi, nunca mais vou passar um perrengue daquele. As maiores decisões da sua vida se definem em um momento. Não é isso? As maiores decisões da sua vida se definem em um momento. Por isso que hoje é um culto profético. Você vai profetizar, querido, a partir de hoje, aquilo que você quer que aconteça no seu 2025. Não, em um dia. Não é um dia. Hoje você vai profetizar. Você vai ter uma tomada de decisão nesse momento. E nós vamos profetizar. Você vai aprender a profetizar para o seu 2025. Aleluia. Agora, eu vou partir um pouquinho para o teórico, para explicar o que Deus está fazendo em 2025. Vamos lá para a próxima fase? Vamos lá? Queridos, 2024. Eu falei para vocês que o 2024, o último número, 4, ano passado, era a letra Dalet no hebraico. Ok? E ela representa uma porta. Então 2024 era um ciclo. Deus abriu uma porta. Aqueles que entraram no que Deus estava fazendo em 2024 vão viver coisas que outros não vão viver. Mas em 2025, esse 5 eu vou explicar hoje no hebraico, é a letra Rei. Vamos tentar falar? Rei. Ou pode ser rei também, tá? Quem é que lembra, mesmo você que está às vezes pela primeira vez, que quando Deus mandou um dilúvio sobre a terra, a arca fica 11 meses boiando, ela para em cima de um monte chamado Ararat, e aquele dia que ela para, que Noé desce dela, ali começou o novo calendário da humanidade. Deus, ele reescreveu a partir dali a humanidade. Então Israel, eu falei aqui no dia que nós falamos de Techuvá, tem 2 calendários. Eles têm um calendário político, que é esse calendário que a gente conta 2025 depois de Cristo, e eles têm um calendário de quando Deus zerou a humanidade. Deus deu um reset na humanidade, certo? Então de Noé para cá, os judeus esse ano de 2025, eles estão comemorando o ano 5.785.
que bate com o mesmo 2025, o último número, ok? Mas o que representa isso, né? Nós vamos falar um pouquinho de numerologia, mas a gente não vai ser numerofóbico, tá? Mas se você olhar a Bíblia ela tem números desde o primeiro livro até o último. Tem um livro na Bíblia que chama Números. Se você olhar a multiplicação dos pães, alguém contou todo mundo e falou, lá tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então como é que você sabe que tinha 5.000 pessoas lá? Porque alguém contou. Você pega a Bíblia, ela tem versículos, ela tem números. Você usa números o dia inteiro na sua vida. Você acorda de manhã, 7 horas. Você vai receber um salário, quanto? Você vai perguntar pro cara que te contratou, quanto que eu vou receber? 2.000, 10.000, 5.000. Então nós somos cercados de números. E Deus, Ele também considera, para cada número da letra hebraica, do alfabeto hebraico, Ele considera algo profético sobre a humanidade. Amém? Eu quero mostrar para vocês a letra rei. Vamos lá? Letra rei ou letra rei? Se puder apagar um pouquinho aqui, às vezes fica mais fácil. Mas tá dando para ver? Então beleza, tá certo. Essa letra, ela tem um pictograma, que é o 5, tá? Do 5.785 e do 2025. Os judeus, eles não têm números igual a gente, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então cada letra representa um número. Então essa letra, ela representa o número 5. O pictograma dela é tipo assim, o que ela significa? Eu acho que vai ter que apagar, porque senão vocês não vão ver o que está atrás. Eu queria mostrar o que está atrás dela para você. Vamos lá? Ver se dá para diminuir só um pouquinho. Beleza, obrigado. Valeu. Aqui do lado vocês estão vendo uma janela. E lá atrás vocês estão vendo um olho. Então ela representa uma janela. Olha aquela letra, ela tem uma pequena abertura, tá vendo? Lá em cima. Aquilo ali, para os hebreus, para os judeus, é uma janela. Essa parte da letra que parece um 7, tá? É uma pessoa que está desse jeito assim, ó. Só que com a cabeça para cima. Tá vendo aquela cabecinha lá para cima? Ok? E ela representa também o olho, falando sobre visão. Esse ano nós estamos... Deus deu para nós, graças a Deus, essa visão, que é todo mundo discipulando todo mundo, aleluia. Então, querido, essa letra aqui, a rei, ela representa o H no hebraico, certo? Então, ano passado, a perspectiva de janela e porta. A porta, você entra e abre, está falando de troca de ambiente, sim ou não? Eu tava aqui na igreja, eu saí lá para fora, eu troquei do ambiente aqui e saí para lá. E se eu estou do lado de fora, eu tenho que passar pela porta. Então o que Deus no ano passado, Ele estava mostrando para nós profeticamente? Que você estava numa situação e Ele abriu uma porta falando, agora você está em outro ambiente. Muitas pessoas às vezes vieram de outras igrejas, você estava em outras situações e você de repente... saiu de um lugar e entrou para o outro. Por quê? Era o Dalet, era uma porta. Só que esse ano Deus está falando, já não é mais a porta. Você já entrou onde tinha que entrar. Você já está onde tinha que estar. Agora Deus está falando, agora eu vou começar a mexer na sua visão. Eu vou começar a mexer nos seus objetivos. Eu vou começar a mudar em você a maneira de você enxergar as coisas. Eu vou mudar a sua maneira de enxergar casamento. Eu vou mudar a sua maneira de enxergar finanças. Eu vou mudar a sua maneira de enxergar a sua saúde. Eu vou mudar a sua maneira de enxergar a igreja. Eu vou mudar a sua maneira de enxergar ministério. Eu vou mudar a sua visão a respeito de tudo. É isso que representa. Agora, por que ela representa uma janela? Deus está falando que vai te dar uma nova perspectiva. A janela fala que você já está no lugar que você entrou, você já está dentro de um lugar. Mas Deus está falando, agora eu vou abrir para você, para o lado de fora, eu vou abrir o seu entendimento para aquilo que você ainda não entendia. Aleluia. Agora, querido, ela representa também o número 5. O número 5 representa para os judeus a mão. A mão fala de força. A mão fala de trabalho. A mão para eles fala de
potencialidade. Deus está falando, eu vou aumentar a sua potencialidade. Ele vai aumentar, querido, o seu poder de colisão naquilo que você faz. Ele vai fazer às vezes os seus 2.000 de salário fazer valer como se fosse 10. Ele vai aumentar o seu poder de autoridade. É o que ele está falando para nós. Isso é profético. Vocês vão ver esse ano, querido, tantos testemunhos de mudança de casamento, ministério, financeiro, tanta coisa que Deus vai fazer dentro da igreja. Nós vamos abrir, então muita gente falar. Em janeiro agora já tem uns testemunhos programados aí. Pessoas que estavam ganhando um salário que passou para 2, quem estava ganhando 2 passou para 3, quem estava ganhando 1.500 numa função foi para outra ganhando 2 alguma coisa para outra. Deus, ele está falando, eu já te coloquei onde você tem que estar, mas agora eu vou mudar a sua visão. Eu vou te dar potencialidade no que você faz. A sua palavra vai ter mais força. Sua palavra vai ter força com seus filhos, força com o seu cônjuge, força ministerial. Você vai ver que agora as coisas, Deus está abrindo o quê? Uma janela de oportunidade. Agora, para quem que é essa janela de oportunidade? Volta lá fazendo favor no tema da mensagem. Deus está falando, estou fazendo algo novo. A questão é, percebe? Querido, Deus é um Deus que Ele quer que eu e você possamos começar a entender e sermos perceptivos naquilo que Ele está fazendo. Se Deus estiver fazendo algo, ou falar que vai fazer algo, e você não perceber, aquilo ali vai passar sem que você participe. Por isso que Deus está fazendo o quê? Ele está falando, ó, esquece o que passou. Ele está falando, estou fazendo algo novo. Aí Ele faz o seguinte, percebe? O que Deus quer aumentar para nós, querido? A nossa percepção. Sabe, às vezes você vai almoçar, você não consegue parar para fazer uma oração. Você não consegue perceber que aquilo ali não é só comida. Você não consegue perceber que aquilo ali, querido, é uma provisão de Deus. Você não consegue parar para fazer assim, Senhor, obrigado. Eu estou mais um dia com a minha família. Estou mais um dia na minha casa. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um teto. Obrigado porque o Senhor me deu uma igreja onde prega a sua palavra. Obrigado porque eu estou com meus irmãos. Obrigado porque o Senhor colocou comida na minha mesa. O que Deus está falando? Aumente a sua percepção. Ele está fazendo pequenas coisas, só que Ele está falando, vocês não estão percebendo. Você acorda reclamando, passa o dia reclamando e vai dormir reclamando. Não consegue perceber a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Aí Deus está fazendo algo novo, mas você não está percebendo. Querido, quantas pessoas hoje trabalharam para que você pudesse nesse momento estar ouvindo uma palavra? A comunicação trabalhando, o louvor trabalhando, os obreiros lá na porta, a consolidação trabalhando, limpando os banheiros, um monte de gente trabalhando. Às vezes você vem no culto, vai embora e nem percebeu que você chegou, as cadeiras estavam arrumadas, o banheiro estava limpo. A gente fica 1, 2, 3 semanas preparando às vezes uma mensagem para chegar aqui em 40, 50 minutos te entregar, acreditando que ela pode virar uma chave dentro de você. Ah, quantas lutas como pastor nós passamos. Às vezes, querido, o diabo aparece lá na casa da gente para afrontar a gente. Madrugadas orando, durante dias consagrando. Quanta luta para chegar aqui e trazer uma palavra para você. Só que às vezes tem muita gente que não percebe, não consegue honrar suas lideranças. Pessoas que estão trabalhando para tentar te discipular, te ajudar, trabalhando a transformação, querido, de você, para que você rompa e você não consegue perceber. Você vem e vai embora e tanto faz. Talvez você venha aqui, cantou a música e fala, errou a nota. Ah, saiu do ritmo. Querido, eu acho muito interessante. Eu lembro uns anos atrás, até hoje eu ainda componho algumas canções, mas eu lembro quando eu compus minha primeira música, eu cheguei e fui mostrar para uma pessoa. E eu, mais empolgado, falei, nossa, olha a música, que música muito ruim. Mas para mim era... Eu fui lá mostrar para uma pessoa, e a pessoa estava tocando uma guitarra, e eu fui mostrar para a pessoa, Querido, acabou com o meu mundo. Sabe, porque eu fui com aquela, eu falei, cara, eu vou mudar o mundo com essa música. Não era tão boa assim, hoje eu sei que não é. Mas a pessoa nem ligou para aquilo.
Às vezes a esposa está em casa, vai lá e faz aquele almoço, coloca aquele tempero, coloca o prato no lugar certo, a garrafa d'água para o marido chegar, o marido come rapidinho, deixa lá de qualquer jeito e fala: mulher, estou indo embora. Ele não percebeu que ela ficou 2 horas ali preparando, 1 hora preparando. Ele não chegou e falou: amor, que comida boa. Não deu um abraço, não deu um beijo. Falou: mas que tempero é esse? A gente está recebendo as graças e não está percebendo. Sabe, aquela esposa que coloca lá os pratos, talheres, aquele negócio que fica lá só do casamento, né? Tem 30 anos que você casou, você põe aquele prato no domingo, a pessoa nem viu que você amarrou um lacinho, né? Que você fez um negócio, você falou: não tinha um arroz com feijão aqui não. Mas querido, passe a perceber, porque senão você não vai conseguir liberar a gratidão. Deus, Ele está abrindo uma janela, e essa janela significa: olha, você está assim, né? Só que a letra R, ela faz isso. O que Deus está falando? Você precisa tirar momentos no seu dia para você se curvar, porque quando você se curva, você consegue perceber o que Deus está fazendo. Eu tenho filhos pequenos e às vezes meus filhos vão conversar comigo, eu agacho assim perto deles e falo: fala, filho. E eu escuto ele. Eu falo assim: fala de novo, percebendo o que está acontecendo. Deus, Ele quer aumentar a nossa percepção. Ele fala: eu estou fazendo uma coisa nova nas suas finanças. Aí Ele fala assim: você não está percebendo? Eu estou te dando um novo tempo no seu chamado, no seu ministério. Você não está percebendo? Eu te trouxe para esse lugar aqui para começar a transformar a sua história. Você não está percebendo? Você não percebeu que eu comecei a transformar seu marido? Você não começou a perceber que eu estou transformando sua esposa? Você não percebeu que seu filho perguntou a hora do culto? Você não está percebendo? Então Deus, Ele precisa de pessoas que aumentem a sua percepção. Eu queria que colocasse, Vitor, aquela outra imagem, aquela que vai falar do nome de Abraão e de Sara. Presta atenção. Olha comigo. É a última, eu já vou caminhar para o final. Que isso seja profético para você. Pessoal, aqui nós temos o nome de Abraão e o nome de, Abrão e Sarai. Certo? Enquanto esse aqui está aqui, não precisa abrir aqui, mas eu queria que vocês abrissem sua Bíblia comigo. Em Gênesis capítulo 17. E deixa projetado essa aqui. Não precisa abrir. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Abre no celular. Eu vou ler com você para a gente caminhar para o final. Vamos lá? Gênesis 17. Versículo 4. Eu vou ler, você acompanha. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas de agora em diante o seu nome será Abraão. Pois eu te faço pai de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e os teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti, eu darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em vossa possessão eterna, e eu serei o seu Deus. E declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. Eu não vou ler todo o texto, só até aí para você entender. Deus, Ele chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Eu já falei isso aqui com vocês. Em hebraico, Deus falou com ele: Vaiomer Adonai El Avram Ler Lerá. Quem estava aqui em julho, eu preguei uma mensagem explicando o que significa Ler Lerá. Ler Lerá significa vá por ti mesmo. Que a tradução original é vá ao encontro de ti mesmo. Então Deus, Ele chama Abraão e fala o seguinte para Abraão. Fala: Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da cultura que você está e vá ao encontro de ti mesmo. Ler Lerá. Então esse ano de 2025, eu queria que você, querido, fosse ao encontro de você. Que você pudesse conhecer o potencial que Deus colocou dentro de você. Aleluia.
Deixa eu te falar, usa psicologia reversa com o diabo. Pastor, mas está uma luta. O diabo está uma luta. Deixa eu te falar, gente, o diabo, ele acredita mais em você do que você mesmo. Se o diabo está tentando te parar, porque ele está vendo potencial em você, por isso que ele está tentando te parar. Usa isso em seu favor. No karatê tem uns golpes assim, né? Que a hora que o cara vem, você pega a força dele e joga ele contra ele mesmo. Então o diabo está vindo com toda a força para tentar te parar. Deixa eu te falar, usa isso ao seu favor. Cara, eu acho que eu sou uma ameaça. Se o diabo está levantando tanto, é porque eu sou uma ameaça. Então eu estou no caminho certo. Aleluia. Então presta atenção. Deus, ele fala para Abraão, vai ao encontro de ti mesmo. Só que Abraão ainda não tinha o nome mudado. Era Abrão. E Sara ainda era Saraí. Olha lá, o que significa o nome de Abrão antes dele ter o nome mudado? Pai exaltado. E o de Saraí, princesa. Então, querido, nós temos algo que nós construímos na terra. Abraão já tinha um certo dinheiro. Ele já tinha uma vida programada. Ele já tinha rotinas. Ele já tinha a vida dele. Só, querido, eu não coloquei aqui, mas o nome de Deus, quando Moisés pergunta, é YHWH. Nós falamos que é o tetagrama de Deus. Então essa letra em vermelho que vocês estão vendo é a letra que representa o 5, que é o rei. Que é a letra que tem no nome de Deus. Deus, ele vai pegar a letra que está no nome dele e vai colocar no nome de Abraão. Certo? Olha lá. Então antes não tinha. Acontece que agora ele virou pai de nações. Ele era só um pai qualquer. Você talvez seja só um pai qualquer. Uma mãe qualquer, como qualquer uma. Um filho qualquer. Um membro qualquer da igreja. Mas quando Deus, ele abre essa janela com um rei na sua vida, e esse ano é um ano profético, Deus está falando, eu estou fazendo uma aliança com você. Porque Deus, ele só vem socorrer quem tem aliança com ele. Ele só vem ao seu encontro se você tem compromisso com ele. Se você não tem compromisso com ele, querido, você vai chamar, e você vai ver que vai demorar muito. Vamos próximo. Olha Saraí, ela também não tinha. Deus, ele tirou o I do nome dela e acrescentou o H. Então ela virou agora mãe de nações. Querido, Abraão não podia gerar filhos. Deus chamou ele com 75 anos. Sara também tinha perto de 70 e poucos anos. Já eram idosos. Querido, a Bíblia fala no livro de Hebreus que ele já não tinha virilidade mais. Não tinha. Por quê? Mas ele era um pai exaltado. Ele não era pai de ninguém. Ele era um pai exaltado. Ele queria ser. E ela era uma princesa, a princesinha da terra. Mas Deus falou, agora eu vou começar a mudar a sua história. Eu vou começar a fazer na sua vida coisas impossíveis, coisas que só eu posso fazer. Agora eu queria que você entendesse daqui para frente. Quando Deus colocou esse H aqui, e daqui a gente começa a ser profético sobre a sua vida, presta atenção. Quando Deus, ele coloca esse H, que é a letra rei, que é uma janela, que é a visão de Deus no próprio Abraão e em Sara, com essa letra, a partir de agora, porque até então ele não era pai de Isaac, não, ele não podia gerar. Deus quebrou a esterilidade de Abraão e de Sara. Você está entendendo? Eles não podiam ter filhos. A hora que Deus colocou a letra do nome dele lá, ele mudou aqui, no reino espiritual e falou, a partir de agora vai poder ter filho. Ele quebrou a esterilidade. Segunda coisa, querido, ele já tinha um pouco de dinheiro, mas a partir daquele momento, se você ler do capítulo 17 para frente, ele se tornou o homem mais rico da terra. Então no deserto ele começou a prosperar. Quebrou a esterilidade. No deserto ele começa a prosperar. Segunda coisa, ele vai causar um problema daqui para frente, que ele vai pegar a esposa dele, ele não quer falar que é a esposa dele, vai falar que ela é irmã, mas na verdade ela também era irmã, só que por parte só de pai. E a hora que o faraó vai colocar a mão nela para se deitar com ela, o próprio Deus aparece e fala, não coloca a mão nessa mulher não. Deus, ele fechou o ventre de todas as mulheres do harém do faraó, de Abimeleque.
Você percebe o que acontece? A hora que Abraão ia viver uma injustiça, não precisou de Abraão fazer nada. O próprio Deus apareceu e falou: não toca nessa mulher, porque agora ele tem uma aliança comigo. O que Deus está falando? Que em 2025, Deus está falando o seguinte: você não vai precisar ficar se justificando. Ah, mas eu fui injustiçado no serviço, fui injustiçado na igreja, fui injustiçado no sei o que, falaram mal de mim no Instagram. Fala, tipo, não corta o Instagram da sua vida, pelo amor de Deus. Tem uns 4 anos que eu não mexo com isso. Facebook tem uns 10. Eu fui liberto. Eu consigo ler 5 livros de uma vez, porque eu não tenho internet. Só o WhatsApp. E sou péssimo para responder. 5 dias para responder isso. Eu sou péssimo para responder um WhatsApp. Seja liberto das redes sociais. Eu estava falando com o Cimei essa semana. A palavra Instagram, ela vem da origem instantâneo. Ela foi criada para você ver mensagens instantâneas. Você pode prestar atenção que existe um padrão. Você vai ver algo aqui assim, ó. Nossa, o cara cortou a mão e tá lá o sangue jorrando e alguém gravando. Meu Deus do céu. A próxima que você vai ver vai ser alguém com um acidente engraçado. E a próxima já é uma coisa, querido, lá de academia que você está vendo. Para que é feito o Instagram? Para neutralizar suas emoções. Algo demais agora. Ah, machucou, mas ficou engraçado. E depois, ah, não tem nada a ver. Aí você consegue ver um filme, pessoa dando um tiro na cabeça, cortando a garganta e você... Por quê? Cauterizou suas emoções. É para isso que o Instagram foi criado. Tá? Então toma muito cuidado, mas vamos mudar de assunto não. Então esse ano, Deus está falando o quê, queridos? Que Deus quer quebrar a sua esterilidade. Aquilo que não dava certo vai começar a dar certo. Mas para isso você tem que fazer o quê? Uma aliança. Se você não faz uma aliança com Deus, você não recebe os benefícios de Deus. Quem está entendendo isso, querido? Você não tem um compromisso, você não batiza, você não tem um compromisso com dízimo, com uma oferta, você não tem um compromisso de estar num discipulado, você não tem um compromisso de vir à igreja todo domingo, você não tem nenhum compromisso com Deus, você não ora durante o dia, você não lê sua Bíblia, você não tem uma aliança com Deus, mas na hora do problema você quer que Deus venha imediato. Balança. Você pode ver que Abraão não precisou nem se justificar. Na hora que ele fez uma aliança com Deus, o próprio Deus apareceu sem precisar de Abraão orar. Amém? Então no deserto ele prosperou, quebrou a esterilidade, as injustiças e as brigas. Deus mesmo apareceu. Segunda coisa, essa letra H no nome de Abraão possibilitou Abraão tomar decisões difíceis que antes ele não tinha coragem. Depois do capítulo 17, Deus possibilita que Isaac nasça. Isaac cresce. E agora Deus fala assim: aquilo que eu te dei, agora eu quero de volta. Ele tem coragem. Ele não fala nada com Deus. Ele só baixa a cabeça e fala: tudo bem, eu te devolvo. Depois que você faz uma aliança com Deus, querido, a hora que Deus te pede qualquer coisa, você fala assim: sim, Senhor. Ah, eu queria que você tirasse um tempo para ir numa reunião de oração na igreja. Você vem tranquilo. Ah, eu queria que você fosse ofertante. Você fala: não, daí eu pago o boleto. Por quê? Porque agora as coisas que Deus te dá, você entende que tudo que Ele te deu é dele. Então Abraão agora ele recebe coragem para ir para cima do monte e oferecer o filho que Deus deu para ele. Agora sabe o que é interessante? Abraão não podia ter filhos. Amém? Depois que o primeiro nasceu, veio um monte de filho. Aí veio Ismael, Isaac. Sara morre. Ele gostou tanto do negócio que depois que a mulher dele morre, que ele ficou viúvo, ele casou de novo com uma mulher chamada Quetura e teve um monte de filho. O cara que não podia, agora ele tem uma aliança com Deus. Aquilo que não acontecia, agora o espiritual já abriu. Começa a acontecer. Ah, eu não tinha o dinheiro, mas comecei a ser dizimista, então agora o dinheiro começa a aparecer. Ah, eu orava para as pessoas e elas não eram curadas, mas agora eu tenho uma aliança com Deus. Eu oro por elas e Deus fala: pode deixar que eu curo. Quem está entendendo? Esse é um ano profético. Por isso, querido, que a minha pergunta para você é: o que você vai profetizar? O que você vai abrir a boca para profetizar que vai acontecer no seu 2025?
Porque Deus, Ele já abriu a janela, você já está em 2025. Então eu queria que você colocasse para você como um alvo, como objetivo. O que você quer profetizar como mudança de vida para você em 2025? Não, esse ano eu vou a partir de hoje, não é a partir de segunda não, a partir de hoje. Eu vou orar 15 minutos todo dia. Eu profetizo que eu vou orar todo dia. Eu profetizo que eu vou ler a Bíblia, nem que seja um versículo, todo dia. Eu vou voltar a ser dizimista, eu vou voltar a ser ofertante, eu vou me envolver nos trabalhos da igreja. Eu vou amar mais meu filho, vou abraçar meus filhos. Eu vou me reconciliar com as pessoas. O que você vai profetizar? O que você vai falar? O que é importante aqui, querida, é você liberar a palavra. Quando você libera uma palavra, você cria um caminho. Fala para quem está do seu lado. Quando você libera uma palavra, você cria um caminho. Jesus virou para Pedro e falou assim. Pedro falou: é você, Jesus, sou eu. Então deixa eu ir. Jesus falou: vem. Na hora que Jesus falou vem, apareceu uma estrada no mar, onde não dava para pisar, agora dá para pisar. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Deus está fazendo algo novo, não percebe? Será que você não vai perceber que a estação mudou? A estação mudou, a estação mudou. Você vai fazer parte daqueles que vai chegar lá no final de 2025 falando: não, esse ano não deu certo, mas ano que vem vai dar. Não, esse ano eu não consegui, mas ano que vem. Quantos anos tem que você está fazendo isso? Quantos anos tem? Profetize. Deixa eu te contar uma coisa. Aprenda a guardar segredo. Não fica falando para todo mundo o que você vai fazer, não. Não, você vai ver, esse ano eu vou fazer isso. Você está contando para todo mundo. Aí você não consegue. Todo mundo fala: não, isso aí é um fracassado. Aprende a guardar silêncio. Aprende a guardar silêncio. Você, Deus, sua esposa, sua casa, seus filhos. Aprenda a guardar silêncio. Aleluia. Qualquer dia eu vou trazer algo a respeito disso com os irmãos. Aleluia. Então eu queria que nesse momento você pudesse levantar uma das suas mãos e colocasse uma mão em você. É muito importante você profetizar o que você quer para o seu 2025. Esse ano eu profetizo em nome de Jesus que eu vou adquirir a minha casa própria. Eu vou sair do aluguel. Eu vou sair da casa própria. Vou sair do aluguel e vou entrar na minha casa própria. Ah, pastor, deixa eu te falar, meu irmão, pelo amor de Deus, não limita Deus a você. Ah, mas eu não estou vendo possibilidade. Deixa eu te falar, Deus não tem nada a ver com... Ele vai fazer do jeito dele. Vai aparecer um recurso, não sei da onde, alguém vai te chamar, alguém vai te ligar. Então não pense em você. Creia. A gente como igreja tem que voltar a ter fé. A gente tem que voltar a ter fé. Você não precisa ver, você precisa crer. Então o que você vai profetizar para o seu 2025? É importante que depois que você profetiza, você chega na sua casa e escreva. E fica olhando para aquilo ali e fala: cara, eu vou ser isso aqui, um marido melhor, uma esposa melhor, eu vou ser um pai melhor. Profetize. Pai, eu quero orar com a sua igreja. Nós profetizamos que ao final desse ano, Deus, nós profetizamos ao final desse ano, que nós teremos aqui, ó Pai, o dobro de pessoas que está aqui. Pessoas compromissadas com o Senhor, sedentas pelo Senhor, famintas pelo Senhor e pela sua presença. Pai, nós profetizamos que os recursos venham do norte, do leste, do oeste, do sul, de tudo quanto é lugar. Nós profetizamos que nós iremos iniciar essa obra ainda esse ano aqui do lado. Os teus sonhos sobre nós, eles acontecerão. Pai, eu profetizo em nome de Jesus a mudança em casamentos, em vidas financeiras. Pai, eu profetizo em nome de Jesus mudança nos relacionamentos entre marido e mulher. Nós profetizamos mudança em relacionamento entre pais e filhos, ovelhas e líderes. Nós profetizamos na autoridade do nome de Jesus, porque nós entendemos que o Senhor está fazendo algo novo. Nós queremos participar, não queremos ficar presos às coisas que o Senhor fez no passado. Não queremos ficar presos. Foi muito bom, Deus, obrigado. Obrigado pelas graças e bênçãos que o Senhor nos deu. Mas nós queremos viver algo novo. Nós nos abrimos para o novo do Senhor. Eu sei que o novo vai trazer mudança. Eu sei que o novo vai mudar nossa rotina. Eu sei que o novo vai mudar nossa percepção. Pai, mas em nome de Jesus, começa a transformar a história da sua igreja nessa cidade.
Comece a transformar a história da sua igreja nessa cidade. Transforma a história dessa mãe, desse pai que ora comigo, dessa pessoa que está esperando há tanto tempo, ó Deus, estar num relacionamento que seja bênção. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está pedindo da parte do Senhor nesse momento recursos para pagar essa dívida e ele não tem, ela não tem esse dinheiro, mas nós queremos orar porque entendemos que o Senhor abriu, ó Deus, o Rei sobre nós. O Senhor abriu uma janela de oportunidade e nós somos pessoas proféticas. Somos pessoas proféticas. Nós abrimos a nossa boca e profetizamos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós profetizamos mudanças. Quebra a esterilidade. Quebra a esterilidade. Quebra a esterilidade desse ventre, dessa mulher que ora comigo. Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem para você. Esse é o ano. Não tenha medo de entrar. Não tenha medo de entrar. Não dá, mas eu já vivi tanta coisa. Não tenha medo. Eu entro na noite. Ah, Jesus. Se você puder levantar as suas mãos, viva o novo de Deus, por favor. Não se pegue. Não se pegue ao passado. Eu subo a montanha, eu não tenho medo. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de começar de novo. Esse é o meu. Suba a montanha de novo. Ah, Jesus. Eu subo a montanha, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Nós subimos de novo, Jesus. A gente vai subir de novo, Deus. A gente vai subir de novo. A gente vai fazer de novo. A gente vai acreditar nas pessoas de novo. Nós vamos ajudar de novo. Nós vamos avançar de novo. Nós vamos começar do zero de novo, se for preciso. Mas nós profetizamos que queremos e vamos viver o novo do Senhor, porque entendemos que o Senhor guarda o melhor para o final. O Senhor guarda o melhor para o final. Eu sei que o Senhor já começou a fazer alguma coisa. Nos ajude a perceber o que o Senhor está fazendo. Entrar naquilo que o Senhor está fazendo. Entrar naquilo que o Senhor está fazendo. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.